Eu tenho uma visão relativamente aos ritos. Há vários ritos na nossa vida que são extremamente importantes, não querendo intrometer-me no tema, claro, como é lógico. Contudo, o rito do nascimento, o rito da maturidade, o rito das passagens que nós fazemos, como na religião católica nós fazermos os votos, os sacramentos, o rito do casamento, o rito de tudo isso, são ritos de passagem que nos marcam profundamente e que também estão representados na ordem. São ritos de crescimento e acompanhamento, mas no entanto eu não queria retirar o primor da apresentação, queria apenas partilhar essa pequena história que se passou comigo. Não, perfeito. Foi ótima a sua participação. Inclusive, a gente vai abordar todas essas situações que o senhor E se me expôs. permite, a última vez que eu vou falar o último grande rito é precisamente o rito de transição. É esse rito que será o nosso grande rito, que será o compêndio de tudo aquilo que nós passamos da vida e passamos para todos aqueles que estiveram presentes connosco e connosco na vida. Gratidão Sim, profunda por perfeito. este povo. Nós nos preparamos a vida inteira para esse rito, Frato. Absolutamente, absolutamente. Que é um rito surpresa. Absolutamente, absolutamente. Gratidão profunda por poder partilhar convosco este pouquinho de tempo. Imagine. E um abraço fraterno muito grande diretamente de Portugal, com votos de paz profunda a todos. Paz profunda, Frater. Então, nessa mesma linha, e aproveitando o ensejo do Frater Jorge, com certeza, porque eu me identifiquei profundamente com a questão da chave, com certeza todo mundo se identificou de alguma forma, porque eu acho que ganhar a chave de casa sempre é um momento importante, e eu ganhei para sair, e a minha mãe deixou a chave virada, porque ela queria saber em que estado eu ia chegar, se eu ia respeitar o conselho dela de não beber, de não me passar no horário, porque ela estava dormindo, mas ela deixou a chave virada para ela ter que acordar e ver como eu ia chegar. E é importante isso, esse comentário, no sentido de que todos os mitos, em diversas culturas, carregam um enredo muito parecido, porque na prática esses mitos eles representam um mesmo esforço humano. Nesse caso é o esforço da confiança do pai que vê o filho amadurecendo e tem que libertar ele. Na verdade, a libertação é um esforço do jovem em cima do pai, né? Mas o pai também tem um esforço em libertar, porque querendo ou não, até aquele determinado momento, Oi. ou se a gente voltar um pouco mais para trás na primeira infância, a criança é ligada ao pai. Então, esse é um momento Diga, Vitória. de atos, expressões que carregam uma dimensão simbólica para nós, no caso da chave, que é a liberdade de sair no momento que você acha digno de sair. Bem, esses objetos, esses sistemas, quando eles estão organizados e eles representam um grupo, eles podem ser considerados um rito. Acredito que, acham necessário que eu leia? Acho que vocês conseguem ler, né? Enquanto eu vou falando sobre outras coisas, né? E esses ritos, quando eles em conjunto, além deles representarem as pessoas, aquilo que é o objetivo do que elas devem ser, ou de qual posição elas devem ocupar naquele momento, elas validam o grupo. Que quando a gente para pensar na nossa ordem, né, nós passamos por várias dessas validações, por várias dessas fases de entendimento, que na verdade é aquilo que nos faz Rosa Cruzes, né? Em geral, então, nós na nossa vida temos uma série de ritos, e para nossa ordem,
essas fases da nossa vida em trânsito, né, que vão passar para alterações, elas acontecem de 7 em 7 anos. E aí, o mestre Paulo quer fazer um comentário com vocês, porque ele achou interessante e pediu uma parte, e eu vou ceder para ele, que acho que é uma recomendação interessantíssima, para quem julgar interessante. A Frater Harvey Spencer Lewis, ele, durante um período muito grande, fez uma investigação sobre os ciclos da vida, né? Esses ciclos também tem tudo a ver com o rito de passagem. Ele escreveu esse livro aqui, eu não sei se vocês conhecem, O Autodomínio e o Destino com os Ciclos da Vida. A dica que eu dou é que quem quiser, né, entender um pouco mais sobre ciclos da vida, de a cada 7 anos, o ser humano ele passa por uma transformação. E esse, a cada 7 anos ele se torna diferente, ele vive um ciclo, né? E esses ciclos são descritos no livro, tá? Eu vou colocar lá no chat um link de um aplicativo que você consulta a partir da data do seu aniversário, qual ciclo você está e durante o ano os ciclos também, tá? Então era isso, Frata. Eu vou deixar lá no chat para quem quiser acompanhar, ver seus ciclos e o Frata dar continuidade à sua palestra. Muito obrigado. Eu adorei, nossa, Por eu favor, mesmo. coloca no Zap, sabe por quê? Aqui eu não consigo acessar o chat. Ah, certo, Sora. Vou colocar. Obrigada. Obrigada. Eu mesmo vou baixar esse aplicativo. Gostei muito da proposição. É bem legal, Eu está melhorando. também Cada vez amei. mais estamos colocando mais ciclos novos. Bem Que legal. interessante. Vou colocar Estão lá. alimentando. Aham. Perfeito. Então, vamos dizer que o rito, ele seria a marca dessa transição entre esses 7 anos, o que muda, né? E é interessante que esses 7 anos, eles se repetem em várias, e aí entra junto dessa questão do mito, porque o número 7, ele é importante essencialmente em todas as culturas, né? Se você pegar as religiões de matriz africana, o 7 é o fechamento de um ciclo. Todos os ciclos das religiões de matriz africana são de 7 anos. Após 7 anos, você se torna um irmão mais velho, né? Na Cabala, e aí, na Cabala, no budismo, o número 7 é sempre muito importante. A transição entre esse ciclo, entre um momento e o outro momento, nesse caso do nosso objeto que a gente está olhando hoje, que é a infância e a idade adulta, né? Ele tem um líder, em geral, que pode ser os pais ou não. Tá? Eu fiz uma pesquisa em uma escola pública da minha cidade e eu fiquei bem surpreso, na verdade, porque eu descobri que 40% dos jovens não iam buscar informações do que fazer com os pais. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque a gente entra no território das transgressões, que também são representações de autoafirmação do que eu sou. E esses ritos, eles marcam, então, essas transições em diversos momentos da nossa vida, como o Frater Jorge tinha comentado, o casamento, o batismo, que são aspectos também que pertencem a muitas das religiões, que é a apresentação da pessoa para a comunidade, a validação dela com um companheiro, e o que determina quantos ritos vão existir em determinado grupo social é a quantidade de transições que existem nesse, dentro desse grupo. E aí eu entro numa questão que eu vou deixar aqui para vocês, uma sementinha da discórdia, que é se nós somos uma sociedade tão complexa que nós temos milhares de transições e ritos de passagem, juntando com a minha primeira pergunta, ou se nós não temos mais ritos de passagem. E qual é a perspectiva disso, se nós não temos mais ritos de passagem? Porque a infância continua existindo e ela é mais importante do que nunca. Porque o grupo, como eu já disse, se valida dentro do rito.
tá? Para que exista o grupo, é importante existir o rito, para que as pessoas entendam como que as coisas se dão. E aí a gente vai falar sobre o personagem que transita nesse rito, no caso da criança, o herói, que dentro da mitologia grega, né, as figuras da mitologia grega, elas representam funções da psique. E o herói, ele representa o desejo. E qual é o grande desejo da criança, né? Que é uma das coisas que a gente vai ver já em breve. Dentro desse caminho, qual é a grande busca? Por que a criança nos nega, né? Onde ela quer chegar com isso? E aí Campbell vem dar uma pequena luz sobre isso, dizendo que o herói é alguém que deu a vida por algo maior do que ele mesmo. Então, essa grande busca da criança é por algo maior do que ela é naquele momento, que na verdade é como se fosse um órgão, né, do seu pai. Bem, e o que faz essa criança se mover assim como o herói é uma usurpação, algo que falta, algo que está além do controle dentro das experiências normais. Antes da gente entrar nesse o que é que falta e o que muda além das experiências normais, eu vou falar que existem duas proezas que competem a um herói de uma maneira geral. E com certeza vocês vão identificar, porque isso é muito presente no cinema, então isso faz muito parte da realidade do que a gente vê na mídia. Existe a proeza, eu já vou permitir que a Ana Clara, que levantou a mão, fale. Existe a proeza física e existe a proeza espiritual. Então, a proeza física é a proeza do Hércules, né? Que tem os 12 trabalhos, que precisa alcançar o vigor, né? E assim, no final, ser considerado como um deus. E a proeza espiritual é a proeza daquele que consegue alcançar algo que é imaterial, mas que o coloca na condição de satisfeito, vamos dizer assim, e não de superior. Por que de satisfeito? Porque o herói está buscando algo. Então, isso que a gente tem, o nosso ímpeto, é essa busca que a gente não sabe o quê. E o herói da proeza espiritual é o herói que se satisfaz com isso que ele encontra, tá? A Ana Clara queria fazer um comentário? Por favor, fique à vontade, Sora. Ela mandou aqui um aviso que foi sem querer que ela levantou a mão. Ah, sem problemas, tudo bem. Essa jornada, essa busca do herói, no caso, barra criança, ou então a busca do herói é a busca que a gente vê nos filmes de ação, é a busca que a gente vê no Star Wars, é uma fórmula do cinema para fazer sucesso. Ele começa no mundo comum, quando, de repente, está dividido em 4 estágios. O primeiro é o prólogo, onde o personagem está no mundo comum, é chamado para uma aventura, mas não quer. Porque está confortável, está na zona de conforto. Até que alguém diz para ele, você não vai ter o que fazer, você vai ter que passar por isso. Mas, ó, o caminho é para lá. Se você for para lá, você vai encontrar a resposta. E aí vem o novo, onde essa pessoa vai cruzar, vai entrar no guarda-roupa e vai entrar em Nárnia. Onde ela vai cruzar os portais do primeiro portal, dessa transformação que ela vai passar, dessa busca que ela começa por algo que realmente ou foi furtado, ou está faltando, né? Vai depender do personagem. Cruza o primeiro portal, vai ter várias provações, aliados, inimigos, vai chegar muito próximo de adquirir esse conhecimento, mas como vocês sabem, todo herói, todo mocinho tem que quase morrer antes de conseguir alcançar o seu conhecimento. E aí, com o seu conhecimento, ele retorna, mas ele não retorna ele mesmo, ele retorna uma nova pessoa. Ele retorna alguém diferente. Que está curado, vamos dizer assim, tá? Bem, essa estrutura da saga do herói é a estrutura que a gente vê no cinema, mas essa estrutura do cinema ela foi tirada da mitologia.
que é a representação dos antigos rituais de iniciação. No nosso caso aqui, onde a criança vai sair de uma posição de desconsideração, né, porque é a posição da criança, de quem não pode opinar, de quem não tem maturidade suficiente para participar do grupo diretamente, que precisa da proteção e da orientação das pessoas, para uma posição de decisão, para uma posição de coragem, responsabilidade, autoconfiança, que é a posição do adulto. E aí eu quero frisar esse termo autoconfiança e comparar, e estabelecer um parâmetro de comparação com o termo autoafirmação. Porque a autoafirmação é uma parte da imaturidade que chega antes da autoconfiança. E aí vocês já vão entender por quê. Porque lá no prólogo, quando a criança está no mundo comum, mas ela recebe um chamado, é o momento em que o corpo dela muda. E aí ela tem vergonha, porque tem um cabelo no sovaco dela gigante, ou porque a voz dela tá oscilando, né? Ou porque a menina tem seio, e aí ela começa a andar com o ombro curvado, porque a primeira coisa, então começa uma mudança. E a primeira reação dessa criança é dizer, eu não quero deixar de ser criança. Como assim meu seio está crescendo? Então ela vai esconder, ela vai ter uma recusa, e essa recusa, ela acontece porque a criança sente medo. E qual é o grande medo da criança? O grande medo da criança é que as pessoas descubram que ela está se tornando um adulto e efetivamente passem a tratar ela como um adulto. Porque a criança não sabe, na verdade, nem nós não sabemos exatamente, né? A criança não sabe onde é o limiar que ela deixa de ser criança e passa a ser adulto. E, ao mesmo tempo que ela esconde, no grupo, ela busca entender o que é esse novo universo, porque ela não pode recusar as transformações que estão acontecendo, porque elas são físicas. Esse chamado não é um chamado que tem um retorno. E aí a gente vai entrar num tipo de ritual, antes de falar de rituais indígenas, um tipo de ritual que é muito... Hoje acho que até menos, mas que provavelmente todas as mulheres já passaram por esse tipo de constrangimento, que é quando elas menstruam pela primeira vez. E aí a mãe sai orgulhosa, gritando para os 4 cantos do mundo que a filha menstruou. Que é oriundo de algo lá do passado, onde as pessoas, inclusive, penduravam na janela o lençol menstruado para que as pessoas soubessem que ela estava apta para casar. Porque ela já era uma mulher. Né? Então, ela não tem como recusar esse processo de transformação, porque ele é natural. Então, ela está cada vez mais dentro desse mundo novo, e ela percebe que ela tem que se ambientar nesse mundo novo. Então, ela vai buscar reconhecer esse mundo novo, e em seguida do reconhecer, aquilo que todo mundo gosta, né? De ser reconhecido, que é a grande busca que as pessoas têm, que elas não assumem para elas mesmas, que é a busca do reconhecimento. E nesse processo ela vai quebrar a cara várias vezes, porque, como todo mundo aqui já deve ter feito, todo mundo debocha da criança. Então, a criança quer ser validada, mas ela não tem esse valor. E aí ela sente a vergonha pública. E quando ela sente a vergonha pública, ela se reinventa. E cada vez que ela tem um conflito, isso atinge a personalidade dela e ela se reinventa. E cada vez que ela se reinventa, ela percebe melhor quem ela é. E ela começa a agir dentro de quem ela é da melhor forma possível para ela. Porque, na verdade, essa grande busca, que a criança não sabe qual é, né, mas ela está vivendo, é a busca da própria identidade. E é por isso que existe lá por volta dos 12 anos aquela fase da negação dos pais. Porque se antes a criança era um braço do pai, era um órgão do pai, e para nós, né, o feto é um órgão do pai, um órgão da mãe, né? Se naquele momento, e a gente sabe que durante o processo da primeira infância,
É o processo em que a criança percebe que ela não é realmente um órgão da mãe, porque para ela é. É por isso que se você tirar um bebê de perto do pai até 2 anos, ele vai chorar. É por isso que a criança, no primeiro dia de aula, vai chorar. Porque como é que ela vai sobreviver se a mãe dela não está perto? Você já falou para o seu estômago isso? Porque é assim que a criança se sente, como uma parte sua, efetivamente. E aí, quando ela percebe que ela não é, e quando ela percebe que ela tem que entrar num mundo onde ela vai ser independente, ela vai entrar num processo de simulação, porque ela errou, ela vai se consertar, ela vai se reinventar, ela vai ser outra, ela vai comparar você para saber se você tem o valor que ela acredita que você é, então você vai deixar de ser o herói, porque o herói é ela agora. Ela é o grande personagem da vida dela, que é a fase mais egóica, né, se a gente parar para pensar. E aí entram as atividades que simulam essa transição da infância para a idade adulta. Por quê? Que tipo de situações, né? Que tipo de produtos? Os jogos, as redes sociais, quando a gente vai ficando mais velho. E aí a gente vai entrar numa necessidade, porque se você dá uma olhadinha ali no quadro que eu coloquei da saga da Jornada do Herói, tem aprovação. Aprovação é um sofrimento. Tem a travessia do limiar, que é uma luta para a criança, que ela tem que aceitar que ela é diferente. Tudo isso são dores. E aí vem as dores que a criança vai infligir nela mesma. A criança não, né? Nesse caso já é o adolescente. A tatuagem, o piercing, as simulações da busca pela validação. Porque se os pais não validam ela, se ela bebe, o grupo valida ela como uma pessoa mais adulta. Ou, sem a orientação dos pais, o entorpecente valida ela. Então, a transgressão aparece como uma figura de validação. Porque aí vem uma pergunta interna, acho, de quem é pai, né? Como professor, já ouvi isso, mas eu acredito no meu filho, eu dou confiança para ele. Mas ele não reconhece a sua confiança. Essa é a diferença, porque ele ainda não está nessa fase. Então, mas ele já está bem velhinho para estar nessa fase. Pois é, mas então a função, né, de quem orienta, e aí entra uma questão da jornada do herói, porque o personagem tem 3 figuras. Ele tem o primeiro mentor, que é o cara que vai dar o caminho para ele. Ele tem o ogro, que geralmente é o pai, que é a figura mas aí a gente está falando de momentos. Porque quando o Campbell escreveu o livro, né, ele faz uma figura mais dos pais do passado, né, que é a figura que a criança tem medo, que persegue, que agride. E tem a bruxa, que é quem vai apresentar uma fórmula para essa pessoa ter sucesso. E não julgar ou dizer, tem que ir lá. Porque a bruxa vai dizer, cara, faz o que você quiser, mas ó, não a forma certa é essa. O segredo para dar certo é ser obstinado positivamente, por exemplo. E aí, a bruxa, então, no caso, ela não confronta a identidade, a busca do herói, mas ela dá uma fórmula para que o herói encontre a sua própria identidade. Que é justamente o que vai influenciar o jovem, que é a parte onde ele vai chegar no teste final, né, que é a validação da identidade dele, que é a pior parte para os pais, que é a parte da libertação, que é quando o jovem vai mais ou menos saber qual é o caminho que ele quer. Então ele vai realmente se opor, vai transgredir, vai conflituar, até que ele possa se parar de se autoafirmar
e ter autoconfiança de quem ele é efetivamente. Agora, eu vou abrir um pouquinho para se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, eu vou falar de alguns rituais de passagem nas sociedades indígenas, sociedades tradicionais e alguns rituais de passagem da nossa sociedade contemporânea e tipificar alguns deles. Então, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta sobre os ritos e a jornada do herói, eu estou aberto para fazer essa interrupção. Então, por gentileza. Uma pergunta, Renan, posso fazer? Pode fazer, Caio, por favor. Não sei se você chegou a ver isso, como a gente pegou os mitos, então, mito a gente já logo se refere à Grécia Antiga, né, nossa principal, né, fonte ocidental. Sim. Aí eu pensei no caso da tragédia grega, onde o herói é o herói trágico. E o que acontece com o herói trágico? Ele não se dá bem na sua jornada. Tem algum, que nem o Édipo casa com a mãe e mata o pai, o Aquiles, que termina com a flecha no seu calcanhar, o Hamlet, que na sua indecisão fica matar ou não matar o seu tio. Então, isso seria uma representação de que alguma coisa deu errada nessa jornada e que também pode ser possível que num desses 12 passos a pessoa faz totalmente o oposto. Você já viu uma coisa dessa? Quando dá o final trágico na vida real? Eu vou dizer que eu não li nada sobre isso, mas eu vou dizer que casos de tragédia na vida real a gente tem vários. Então, que talvez elas sejam representações de realmente coisas que podem, de falhas nesse processo, né? Porque, por exemplo, por que a gente sabe que todo bebê tranca sua respiração, ele não morre afogado, ele nada. Por que a mãe do Aquiles ficou segurando o pé dele quando foi mergulhar ele e não soltou ele? Porque ela tinha medo. Então, se a gente parar para pensar, será que uma mãe que tem medo e não solta seu filho, será que ela não está prejudicando? Porque eu abordei isso, essa questão da... Eu fiz uma pesquisa sobre isso. E eu perguntei por que os pais... Porque eu descobri, eu fiz uma primeira pesquisa e ela não deu muito certo porque as pessoas tinham medo da palavra ritual. Eu fiz numa escola de periferia e como elas não conheciam, elas associaram com coisas do diabo. Mas essa pesquisa que eu fiz, eu tirei uma situação dela onde eu entendi que os pais tentavam fazer as coisas pelos filhos, tipo, fazer esse processo de transição pelos filhos. Eu fiz uma pergunta sobre isso. E aí a resposta do porquê que os pais interferem, né, nesse processo de amadurecimento foi para 13% que eles procuravam resolver os problemas dos filhos para os filhos não sofrerem. Para 30% que eles protegiam os filhos para que os filhos não sofressem nunca. E para 58% que eles, na verdade, estavam preparando os filhos para que quando os problemas de verdade acontecessem, eles pudessem crescer, como se os problemas que a criança vivesse não fossem de verdade. Então, eu acho que existe essa, por exemplo, nesse caso do Aquiles, a gente pode tirar mais ou menos essa reflexão. Então, qual é a interferência dessa superproteção nesse processo de amadurecimento, né? Dessa busca da identidade, dessa emancipação, tá? Só complementando, Frata, nós fazemos a jornada do herói várias vezes na nossa vida. Várias Perfeito. vezes. Se você perceber, olhar para trás, fazer uma retrospectiva da sua vida, você vai perceber que fez ela várias vezes. As Né? grandes mudanças todas, né, As são grandes feitas... mudanças, né? Então, a cada jornada dessa que você faz, você adiciona experiência nessa sua existência, né? Claro que Perfeito. em alguma delas você vai fazer a transição, né? Mas se você não olhar para trás e tiver a consciência de fazer da melhor forma para ter as melhores experiências,
nessa existência, porque a única coisa que nós vamos levar são as experiências, né? Perfeito. De crescimento de vida e de ser humano, né? Então, eu acho que é por aí, Fred. Com certeza, nossa, se a gente parar para pensar, quantas das transformações da nossa vida, né? Quantas delas a gente vacilou e ficou com medo, e aí teve que conversar com alguém que ajudou a gente a tomar uma decisão efetiva, né? E aí, a partir disso, ter um processo de mudança. Como tudo que está em cima é o que está embaixo, né? Uhum. E então eu vou salientar alguns ritos. Leonardo, por gentileza. Uma questão. É, sobre essa necessidade, por exemplo, que é uma necessidade nova passar por todo esse, essa passagem, né? Que são várias vezes que a gente passa por essa saga. A gente não cria uma necessidade de ter sempre algum problema ou alguma coisa para ser resolvida, e a partir do momento que a gente tem uma vida, por exemplo, estabilizada, não precisa lidar com grandes problemas, a necessidade disso, seria a necessidade disso que causa aquela crise existencial, ou às vezes até uma depressão, igual algumas pessoas falam assim, ó, com certa idade, tem vários casos que são assim, com certa idade eu vou me aposentar e não vou fazer mais nada. E as pessoas que falam assim, às vezes acontece o cara, no dia que se aposenta, o cara morre. Então, eu já vi essas histórias algumas vezes, no mesmo dia, assim, ou na mesma semana, assim. Então, eu queria saber como lidar, por exemplo, a partir do momento que a gente, por exemplo, passou por essa jornada, se às vezes não passa alguma coisa de, nossa vida não tem mais sentido, algo assim, como lidar com essa questão. Eu acho que respondendo a primeira pergunta que você levantou, mesmo que a pessoa não faça nada, ela está envelhecendo. Então, ela vai sentir em algum momento que ela está diferente do que ela era. Que acho que é o que, por exemplo, pelo menos eu estou passando aí, que é o grande questionamento que se faz aos 30, né? Nossa, sou adulto de verdade, não tem mais volta. A partir de agora é só barranco. E aí, desculpa os mais velhos, não tem nada. Eu sei que não é assim, mas esse é o drama dos 30 anos. Por quê? Até os 20 você só subiu. E aí, quando que você para de subir? Né? Quando que você vai começar a crescer nas proezas espirituais? Porque depois das proezas físicas, vem as espirituais, né, para todos. E acho que eu gosto de chamar eu falando de uma experiência pessoal minha, eu gosto de chamar esses momentos de deserto, porque me remete ao Pequeno Príncipe. E que a vida joga a gente em momentos de deserto, que é os momentos onde, quando a gente muda, por exemplo, porque a mudança é o limiar da vida, né? Nós estamos constantemente mudando. E nesse processo de mudança, algumas pessoas se afastam, outras se aproximam, a gente muda de cidade, muda de emprego, e nesse processo de mudanças, tem algum momento que não tem, ou no caso das pessoas, não tem pessoas, ou no caso do trabalho, não tem trabalho, ou no caso das perspectivas pessoais de desenvolvimento, não tem perspectiva. E aí a grande questão, acho que é a grande questão do Pequeno Príncipe, que é a questão do aviador que está com o avião quebrado e ele decide largar o avião dele e seguir com a criança para um oásis que não existe. Porque ele não vai com esperança de achar a peça do avião, ele vai com a intenção de entender aquele momento e no final das contas ele transita o deserto. Então, no momento do deserto, com certezamente, você não está nem no mundo comum, você não está nem no prólogo, mas você está na busca de um prólogo, né? E acho que o segredo dessa busca do prólogo, às vezes, é largar aquilo que está quebrado e tentar perceber onde que está a criança que vai indicar, que vai dar o chamado. A criança, no caso, é a representação do algo novo, né? Daí estar aberto para ver essa criança.
Então, acho que é isso, da minha perspectiva. Certamente, Frater. Agora, tem gente também que entra numa jornada, é chamado, recusa e fica parado nessa casa, né? E volta para o deserto, né? Volta pro deserto. Ou então até encontra um mentor, mas desiste em algum ponto. Aí volta pro deserto até ser chamado para uma Até ter próxima jornada, coragem, né? Tem gente porque é a que grande passa a questão da vida criança que vira adulto. desperdiçando jornadas, né? Isso é fato. Que é a grande questão da criança, né? Enfrentar o medo e confrontar todo o caminho que está à disposição. E como faz isso, né, na nossa sociedade? Daí a gente vai chegar lá no final, que a gente vai falar do mundo do trabalho, que é procurando se desenvolver, encontrando nossas áreas de interesse. O estudo formal, absolutamente, ele nos ajuda, porque ele nos define enquanto adultos também, ele nos qualifica numa posição, né? Mas o estudo formal, ele não é tudo, porque uma pessoa que tem muito estudo formal e não tem sabedoria, ela não vai alcançar, ela pode até alcançar grandes postos, mas ela não vai alcançar satisfação. Então, acho que essa grande questão, para transitar o deserto, tem que superar o medo, né? E aí eu vou citar alguns ritos de passagem que essas crianças passam. Mas antes de citá-los, é importante entender que esses ritos, eles são baseados em histórias que são contadas para essas crianças. E que as histórias, elas não são só contadas por uma moral, elas são contadas também para cultivar coisas importantes. E aí eu coloquei a figura do Tiradentes, porque a figura do Tiradentes foi pintada como Jesus, né? Não significa que a cara dele era aquela. E, inclusive, na imagem do Tiradentes enforcado, esquartejado, dá para perceber uma cruz. Na pintura mais comum que a gente percebe dele, ele está como Jesus mesmo. E por quê? Para transmitir os ideais de liberdade, ainda que tardia. Os ideais republicanos que era importante cultivar naquele momento da história do Brasil. E aí sim a gente pode estar apto para falar um pouquinho desses ritos das sociedades indígenas. E percebam que existem ritos felizes, como o toré. Olha lá a menina da última imagem, que está dançando um toré. Como é divertido, né, o ritual para aquela comunidade, esqueci. Eu já olho aqui que deixei anotadinho o nome da comunidade que faz o toré, que é na Amazônia. E aí, o que implica que o que eu quero que vocês percebam que na maioria dos rituais, o que marca muito a mudança é a dor. Mas sempre tem que ser algo impactante, seja doloroso ou seja muito feliz, mas tem que ser algo que marca. E o primeiro ritual que eu vou falar para vocês é o ritual da Moça Nova, que é o ritual dos índios Ticuna. Esses índios Ticuna, eles têm uma seguinte história, que é a história do deus No, que é um deus, que é um demônio, que rouba a vida das meninas. E aí o que acontece? Essas meninas, quando elas menstruam, para que o deus No não roube a vida delas, elas são presas num quarto. E recebem uma pintura preta como o quarto que é escuro, para que elas não sejam vistas por esse deus. E lá elas passam todo o período do ciclo menstrual da mulher. Quando o período do sangramento cessa, existe uma roda, que a roda para o indígena é muito importante, porque significa o elo que existe entre eles, o elo que existe entre eles e a espiritualidade também, porque os espíritos estão representados no fogo, porque para o indígena o fogo é aquilo que transpõe as coisas para o mundo espiritual,
Então, é por isso que, para o indígena, por exemplo, os tratamentos, em geral, são feitos com fumaça. Eu não vou saber dizer agora qual é a aldeia, qual é a etnia que faz o petum, que é como se fosse um cigarrão, assim, quase 2 metros. E eles puxam esse cigarro e sopram a fumaça, porque para eles, e isso é uma coisa mais geral dos indígenas, a doença é uma causa espiritual da pessoa. Então, aquela fumaça serve para transpor aquele espírito, assim como o fogo. Então, eles pintam ela de preto e depois eles retiram ela dessa cabana, no momento em que cessa o sangramento, e ela joga uma lança no fogo para quê? Transpor essa lança para o mundo espiritual e libertar ela da perseguição desse monstro que quer matar ela através desse sangramento, vamos dizer assim, de uma parte prática, traduzindo. Outro ritual seria um ritual de dor, o ritual da tucandeira, que é dos índios Satere Mauê, que eles têm que dançar 24 horas com a formiga tucandeira, que causa uma dor insuportável. Não sei se vocês viram aquele cara, o Rasmussen, como é que é o nome dele? Que ele é apresentador da SBT. Ele fez esse ritual. Ele ficou 1h30 lá dançando e foi para o hospital, porque ele não suportou a dor de ficar com a luva. Eles adormecem ela numa fumaça de uma erva que eles colocam lá, e aí eles colocam a formiga adormecida dentro da luva e colocam a mão da criança dentro da luva e a criança começa a dançar. Enquanto ela está dançando, a formiga vai despertando e começa a morder a mão da criança. E essa mordida tem um veneno que causa uma dor lancinante, absurda. E a criança tem que conviver com aquilo durante todo o período de 24 horas até que ela possa se libertar. E a partir daí ela vai ser considerada uma adulta. Tá? Então, o outro ritual que eu trouxe aqui é o ritual da Poreo Chavante, onde os idosos usam aquele bastão, na verdade é um osso de onça, tá? Um osso de onça aqui enfiado embaixo do lábio. E o primeiro ritual que demonstra que eles estão aptos para namorar e para conhecer sua futura esposa é colocar o primeiro osso de onça na orelha, que se expande, ele não vira como o dos índios pataxós, né, que tem aquele prato, né, aquela orelhona, não vira tão grande, mas ele também adquire um novo corpo quando ele está preparado para casar. E quando ele se torna um ancião, esse osso sai da orelha, do ouvir, né, e passa para o falar na boca. E por fim, o toré. O toré, eu não... Vou dizer para vocês que eu não marquei o nome da tribo do toré, porque na verdade são várias aldeias, eles recebem várias aldeias para participar. É uma festa que tem como um ritual comum, então existem vários tipos de torés, o toré do casamento, tem o toré do batismo, da apresentação da criança, e daí um dos torés é o toré da conversão da criança em adulto. É um rito muito musical, então tem maracas, tem tambores, muitos cantos, porque para eles se transformar significa estar mais próximo. Então, você se transforma quando você se une mais com a sua aldeia. E aí, naquele momento, seu elo é maior, então você pode ser considerado um membro efetivo. Então, por isso que sempre são momentos muito felizes e de comemoração. Nesse caso, porque acho que todos ali leram que uma pessoa deve morrer para o renascimento da outra, nesse caso é uma morte feliz, mas é uma morte de pertencimento. Então, a partir de agora, você pertence mais ao grupo. E nas outras, é uma morte dolorosa. Mas, de toda forma, para existir o Renan adulto, o Renan criança tem que morrer, tem que estar lá dentro. Aí vem aquela questão, né? Mas a gente tem que encontrar a criança anterior. A gente tem que encontrar a criança interior, é verdade, mas a gente tem que abandonar ela antes de encontrar ela de volta.
para saber quem é o adulto. E aí poder olhar para trás e abraçar. É por isso que as pessoas dizem, tem que encontrar a criança anterior, porque você não consegue chegar a ser adulto sem ter abandonado a criança antes. Então tem que morrer alguém, que é esse alguém que ficou para trás, e quantos alguém de nós já existiram, né, se a gente parar para pensar, para que existamos nós hoje. Então, quantas mortes, né, quantos rituais. E aí a gente chega nos rituais da nossa sociedade atual. Então, eu qualifiquei 3 tipos de rituais principais, tá? Então, o primeiro deles é o ritual religioso. Então, eu vou apresentar 3 principais, que essencialmente todas as religiões têm, que é o batismo, que é quando você apresenta o seu filho para a comunidade, tá? Então, ai, não, mas é porque quando Deus transforma a criatura em... Isso é o olhar religioso. Para o olhar antropológico, o batismo é o momento que a criança é apresentada para a comunidade. O casamento e o funeral são marcas de amadurecimento, né, e de morte, no caso. O educacional, então, o primeiro dia de aula, a criança vai lá, chora, não quer ir, não quer ficar, quer voltar, porque ela está se desligando da mãe, como eu falei. A formatura, que é o momento que alguém chega lá e te valida, diz, você completou o ensino fundamental, agora você pode ir para o ensino médio. Você é um médico a partir de hoje. Então, você cria uma identidade nos momentos em que você se forma. E os marcos legais, que são com 18 anos, e com 16 anos você também pode ser emancipado. Só que no artigo 5º existem algumas alíneas. E aí eu quero lê-las para vocês, que falam quando com 16 anos você pode ser considerado um adulto, de acordo com a lei. Então, de acordo com a lei... cadê? Devia ter deixado marcado, né? Melhor. De acordo com a lei, com 16 anos, você pode se tornar adulto. Se você se casar, se seus pais, através de um juiz, permitirem, se seus pais morrerem e você tiver um tutor até os 16 anos e você solicitar ao juiz após os 16 anos para você poder usufruir dos seus bens financeiros. Se você conseguir atingir o ensino superior até 16 anos, você pode, então, ser emancipado. E se tiver uma relação de emprego legal, com carteira assinada, você também pode ser emancipado com 16 anos. Fora isso, então, até os... e a eleição, né, que é uma dessas validações legais de que você amadureceu. Fora isso, então, você, com 18 anos, você se torna maior. Atinge a maioridade penal. Outros ritos marcam essa transição dentro da nossa sociedade contemporânea, e elas entram dentro daquilo que a gente veio conversando lá no início da nossa fala, que é quando o quadril alarga, são coisas que as pessoas percebem nesse caso, tá? A mudança na voz, o aparecimento de espinhas, a menstruação pelos pubianos, os seios, o primeiro namorado, a primeira relação sexual, a primeira menstruação, quando saiu de casa, quando acabou a faculdade, o casamento, trabalhar, fumar cigarro, usar drogas, piercing, tatuagem, que aí entra no terreno das transgressões, né? E assim, a gente chega em alguns rituais que, às vezes, falando do terreno das transgressões, são midiáticos. Como, por exemplo, o uso do sutiã em um determinado momento da história, que tinha uma propaganda na TV que levantou esse grande debate do uso do sutiã nas crianças, que é a propaganda do primeiro Valizere, a gente nunca esquece. Ou no terreno das transgressões, que para alguns homens pode ter sido realidade,
que é o rito do bordel, que o pai levava a criança para ter a primeira relação sexual com uma prostituta para validar a masculinidade dele em relação aos outros meninos. E assim eu me encerro. Perdão, faltou uma coisa importante. Mas, de fato, o que nos faz, na prática, serem mais adultos, né, de acordo com o que eu observei, e aí vocês podem discordar, podem acrescentar, né, o trabalho, quando a gente sai de casa e tem que assumir as responsabilidades de ter uma casa, a independência financeira e o casamento. Então, esse é o rito de passagem real da nossa sociedade contemporânea. E agora estou aberto para fazermos nosso diálogo, a perguntas, comentários, críticas. Achei muito interessante. Eu achei uma apresentação em que, se parar para pensar, envolve praticamente toda a nossa vida, né? É baseado nisso, é igual são as leis lá, as leis herméticas, né? Você aprendendo aquilo, considerando para sua vida, você vê que você consegue lidar muito melhor com as coisas. Eu acho que você vendo esse padrão ajuda a lidar com as coisas, principalmente com aqueles problemas de vale, igual eu tinha comentado. Então, isso ajuda muito, assim. Aí, igual eu tinha mencionado lá, qual que é a melhor maneira, por exemplo, se lidar com um problema desse, de um vazio existencial, algo que hoje está muito comum, né, Hum? com essa pandemia, né, que antes na correria, assim, você parar, não tinha tempo de pensar nas coisas, parar, ficar num só. Agora, então, você aprende, pô, se você parar para pensar que isso que foi descrito há vários anos atrás, antes de Cristo, segue todos os padrões de história ou padrões da nossa vida, podemos lidar com isso, né? É porque, na verdade, a gente é muito mais parecido do que pensa, né? Nós, Uhum. humanos, temos os mesmos vazios, temos os mesmos dramas, né? Se a gente parar para pensar, muitas vezes, né, a gente se depara com desertos, muitas vezes a gente se depara com provas que parecem intransponíveis. Às vezes eu paro para pensar como foi que o Descartes desenvolveu o método cartesiano, porque ele devia ter um pepino muito grande para chegar e falar, cara, eu preciso, como eu vou resolver isso? E criar o método cartesiano. Porque para a pessoa pensar sobre como resolver um problema, ela tem que estar com um problema muito grande para resolver. Então, sempre procuro me inspirar nele, assim, que ele divide o problema na maior quantidade possível. Como foi que ele parou para pensar nisso? Cara, devia ser um problema muito homérico. No fim, são as máximas que não têm data de validade, né? Uhum. Exatamente. Perfeito. Parabenizar o Renan, né? Muito bom essa apresentação. Eu vou comentar aqui Obrigado. a parte incômoda, né? Que eu observei, né? Todo mundo falou a parte como é que é? Do rito do bordel, né? Falou, Sim, a parte sexual, como é? Dá um susto, né? Na hora, né? Que às vezes, né? Vem esse puritanismo inglês na gente, né? sim. Mas é uma coisa que é uma realidade, né? Pro jovem, né? O jovem Até hoje, para pensa muitos deles, né? Se a gente parar para pensar. muito nisso, né? É uma realidade também, né? Os pais têm que pensar nisso, como Eu lidar com acho que essa hoje está parte, mais né? difícil, mas na minha época no interior era os primos mesmo já se organizavam ali pra... Não, era mais ou menos que, né? Mas quem hoje em dia, né, é politicamente correto e você vê que não tinha nada a ver isso, né? Mas Mas eu vou falar antigamente, uma coisa que eu acho que isso é uma violência. Eu acho. hoje Porque, você pensa, você vê de forma diferente, né? Mas antigamente os sim, claro. primos era tipo um primo vai ficar com os primos mais velhos, né? Então organizavam tudo, levavam garoto lá e era muito machista, né? Que era só para um, né?
Sim, perfeito. Mas realmente, Eu queria comentar assim. é isso. Falar, Brunão. Opa! Então, eu queria comentar assim uma coisa que me chamou assim a atenção, né? Que eu, como eu tenho uma filha pequena, né? E criança desde quando nasce são várias descobertas, cada coisinha que eles aprendem assim são degraus, né? E é uma fase que quando as crianças são pequenas assim, elas evoluem muito rápido, elas se transformam de um dia para o outro assim, né? E é bem assim que eu percebi assim, né? Que a criança parece que ela vive esse ciclo aí de evolução de uma forma muito acelerada, né? E se a gente não respeita isso, não dá espaço para a criança aprender, não adianta você querer impor que ela comece a deixar de usar fralda se ela não está preparada para isso, né? E conforme a criança vai chegando vai dando alguns sinais de que ela já passou por algum ciclo, que você vai conseguindo encaixar o que vem na sequência, ajuda muito no desenvolvimento da criança, sabe? Então é sempre interessante prestar atenção nessa evolução e nessas fases, né? Que são as fases do desenvolvimento infantil. E aí que eu digo, só voltando na questão anterior, que essa questão do bordel é uma violência, porque se você leva uma criança que não está na fase sexual dela e está numa fase anterior, ela vai se sentir violentada, ela não vai sentir prazer. Pode ser que Exatamente. se ela tiver a fase respeitada, ela vai gostar, ela vai estar no momento de estar lá. E ser iniciada sexualmente? Isso acontece, fato. A gente tem que trabalhar com os fatos. Mas se você pega a criança numa fase de desenvolvimento infantil que não é sexual, ela não vai gostar. Verdade. E É aí verdade. são Pode ser um trauma. Acaba pegando nossa. desgosto por aquilo, em vez de gostar daquilo, né? Vira um trauma, né? E aí a gente pode aplicar isso para outras coisas que são pequenas, como tirar a fralda, como disse o Bruno, como introduzir novos alimentos na hora errada. Porque se você introduzir novos alimentos na hora errada, porque eu digo isso porque tem que ser cedo, a criança ela vai ficar com o paladar infantil, ela vai ter o nome do transtorno lá, que a criança só quer comer uma coisa. Mas porque isso está relacionado à forma de alimentação que era o leite materno. Ela tirava tudo do leite materno. Por que ela não pode tirar tudo da batata frita? Não, mas, Como é por que você exemplo, explica isso para o corpo da criança? esse ritual do bordel, por exemplo, hoje nós temos essa visão, né? Mas é um novo conhecimento, uma nova forma que nós temos hoje de ver, mas eu entendi o que o mestre quis dizer, e que no passado ali, né, dos nossos pais, dos nossos avós ali, aquilo ali para eles era algo, né? Hoje nós temos um conhecimento que isso Eles pode trazer passavam esse por isso, prejuízo. né? Meu avô passou, meus Isso. tios passaram, meus Meu filhos pai passaram, passou. e entendeu? Não, E foi passando. Então, para eles, era mais do que normal. Eles esperavam, né? Os adolescentes Isso. esperavam aquele momento, né? Já era É como se fosse outra mentalidade, outra cultura, Isso. né? Graças a Deus a gente vê diferente hoje, né? Houve uma evolução, né? Houve evolução. não foi uma crítica, não foi uma observação sobre a Sim. historicidade mesmo. Não, é porque eu vim de uma sociedade muito machista, Frato. Eu sou do interior, lá do É, Nordeste, então a gente é uma evolução quando você. Cabra Hoje da está tudo peste. mudando, né? Mas lá é tudo cabra da peste mesmo. Né? Graças a Deus acabou, né? Agora não é mais assim, não. Ah, não sei, isso deve haver ainda, mas ainda existe, existe. né? Hoje Ainda com a existe. educação, com acesso a tudo, é diferente, né? Eu tenho Mas aqui, mas é que não antigamente era está numa mais. tabela. Mas eu tenho aqui da escola que eu pesquisei quantos foram iniciados num bordel. E é um percentual relativamente alto, tipo Uau. 20% Uau! aproximadamente. Caramba! Nossa, De Mas é tudo isso. que você falou aí, Frate, eu acho que o que mais me impactou, eu tive uma infância ótima, a transição para a adolescência foi tranquila, e na adolescência me tornei muito tímida. Na infância, não. Na infância eu era uma peste, considerada uma pestinha.
Agora, o que mais me impactou foi quando eu tive meu primeiro filho, e eu ia fazer 21 anos. Aí eu me senti adulta, com uma responsabilidade Uma imensa. vida. Eu fiquei assim, enquanto ele estava na minha barriga, era curtição o tempo inteiro. Mas na hora que ele nasceu, eu me senti assim, meu Deus, e agora? Foi o que mais me impactou, o meu primeiro filho. E a mudança na Na vida, né? na segunda, não. Na segunda foi tranquilo. Agora, o nascimento do Mateus, eu fiquei assim, e agora o que eu faço? Também Deixou foi de ser muito filho cedo, para ser né? mãe, Só né? 21 anos Exatamente, também, é o né? que eu digo para ele. Eu digo para ele, Mateus, você me tornou uma mulher de verdade, porque você É, só é mulher de verdade quando você tem um filho. Quer dizer, foi a sensação que eu tive, né? Eu falei, agora eu sou adulta. Não foi que eu casei 3 anos antes, eu não casei grávida, mas eu me senti assim, foi uma coisa, eu não tenho explicação. Não tem explicação. Foi uma coisa muito é uma forte para mim. mudança muito grande, né? O É, Leonardo quer contribuir, uma acredita? responsabilidade. Aí eu me senti responsável. É A uma partir vida. Sim, de é verdade. é, Eu acho que para toda mulher, né? Para mim também. Quando eu tive meu filho, foi uma transformação muito grande. A responsabilidade, a gente parece que né, aumenta mais, porque não é mais só a tua vida, é a vida de outra pessoa, né, que você você precisa muda ajudar. totalmente, né, Denise? Você É, muda. É uma coisa muda, incrível, É que sim, totalmente. quando você causa dor em você mesmo, às vezes é prazeroso, às vezes a gente é o que a gente quer psicologicamente. Agora, quando a gente causa dor no outro por uma negligência, e Deus me é, nem aí pensar a em causar coisa dor, nem pensar é, em causar dor. Deus me livre, vocês não tem essa hipótese. pois É é. muito, para mim, foi o que mais, na minha vida, o que mais me impactou foi ser a mãe do Mateus, a primeiro, né? Eu tenho Tá 2 filhos, vendo? um casal. E ele foi assim uma coisa que meu pai teve que ir conversar comigo, porque eu entrei em crise. Falei, meu Deus, e agora o que é que eu faço? E é Fala, Leonardo. Ah, interessante, desculpa, né? Paula. É É impactante. interessante que essa revolução na vida da mulher, que é a maternidade, coincidiu com algo que o Frater Paulo tinha falado dos ciclos da vida, que foi 21 anos. Então, foi assim essa dupla potência é dessa verdade. maturidade, né? E eu queria falar também um pouquinho aqui, pegando aí o livro do Renan, né? Que é o Herói de Mil Faces, do Dia Ai, das Gêmeas. perfeito. Esse Olha aí. livro foi também um livro muito importante para mim, quando eu iniciava também um desses ciclos dos 7 aí, mais de 42 anos. Então, quando eu fiz 42 anos, eu, assim, entrei no maior, eu considero o maior deserto, né? O Renan usou a palavra deserto, e eu acho que a palavra deserto, ela é muito feliz pelo Pequeno Príncipe, mas por uma série de outros autores também, né? E esse deserto é justamente essa chamada para a aventura. A chamada para a aventura é sempre em meio a um deserto, né? Ele sempre vem, e por mais que você recuse, você não vai ter sossego, né? Enquanto você não assumir essa Encarar. chamada, encarar esse mais um passo da maturidade. E Bem, esses ciclos que vão da criança, que vai para a adolescência, e que a gente vai vivendo, todos nós vivemos, uma mudança corporal, uma mudança de costumes, impactados pela cultura a qual pertencemos, seja a cultura que coloca essa criança nessas formigas, que fura a orelha com osso, que leva para o bordel, enfim, tantas culturas, tantos costumes, que fazem com que a gente vai chegando em outros ciclos, um ciclo após outro, uma camada após outra.
E às vezes esses ciclos Ciclos se sociais daí, sobrepondo, né? sociais, mas é bem isso que eu ia dizer. Ele tem a influência social, mas esse ciclo ele não é só social. Ele se sobrepõe, são camadas que vão se sobrepondo, e existem alguns momentos que você precisa dar realmente uma volta para um desenvolvimento da maturidade, da consciência. É um despertar, né? É o despertar. Então, e que é representado nesses rituais. E olha só que coisa interessante aí para alguém que falou que estava iniciando. Todo esse processo que eu vivenciei e que o livro Herói de Mil Faces estava lá, estava junto, me levando a desvendar todos esses mitos que ele traz da Grécia, de culturas indígenas, que está tudo nesse livro maravilhoso, né? E ele me levou até a morte. Tá? Hoje eu estou com 45 anos. E olha só, olha que interessante, porque justamente quando eu cheguei no momento, eu estava chegando no meu momento de fazer na minha iniciação de templo, começou a pandemia. Então, hoje, eu estou no 3º grau de templo, mas só em estudos do lar, porque eu não consegui entrar no Templo da Morte para fazer meus rituais. Aí, Paulo. Em um A gente deles. já está na fila. Já. Vai ficar na expectativa. Olha aí, né? Então, e é tão interessante isso, como a gente vai vivendo cada uma dessas passagens e cada um desses encontros com a nossa matéria, com a nossa essência, com o nosso verdadeiro eu, que vai se colocando e que vai se preparando para essa principal jornada, que é a passagem para uma outra forma de existência. Então, acho que quando a gente passa aí dos 40, Renan, você que falou dos 30, espera chegar aos 40. E nem Outra crise, falar não. do resto, né? Mas é porque acho que A um gente comentário vai importante vendo. é que o verdadeiro eu, essa busca da identidade, mas o verdadeiro eu é o eu de hoje, né? Nunca tem o verdadeiro eu que vai chegar e vai ficar, porque nós estamos em constante transformação. Então, o verdadeiro eu é o eu que está agora. Nos Isso, trabalhos de Hércules, ele diz isso, né? Você, todos os anos, você passa pelos mesmos ciclos. Cada vez que você lê os trabalhos de Hércules, ele te traz outra mensagem. Somos nós, né? Hércules é a alma, né? E que é o que a gente mais tem dificuldade de olhar, né? Quem nós somos agora para encarar os problemas de frente, para sair do deserto, efetivamente, para atender o chamado. E essa maturidade, né, Renan? Nós somos isso hoje, mas cada gotinha de maturidade é uma volta dessa jornada do herói que a gente fez, né? Perfeito. Mas olha a coincidência, eu fui chamado para ser mestre, né? Então, eu fui chamado, desisti da primeira vez, depois veio o chamado mais forte, eu decidi encarar esse ciclo, ou fazer essa jornada dessa jornada do herói. Então, é interessante que tem as etapas, você vai convivendo, vai vendo cada etapa durante esse processo. E quando eu entrei, eu estava com 42, no meu ciclo dos 42 e fazendo 21 anos de ordem. Para mim, então, foi bem especial, porque eu estava em 2 ciclos ali. E se você nota, assim, durante todo esse período do mestrado, você vai notando cada etapa que o Renan falou, vai acontecendo e você fica impressionado como aquilo realmente está acontecendo, né? É impressionante, é uma vivência muito grande, né? Quem um dia tiver a oportunidade de assumir algum cargo, porque é um ciclo completo, 1 ano, né? Agora está estendendo para 2 por conta da pandemia. E tudo que a gente tinha planejado foi tudo por água abaixo por conta da pandemia. Não sabe nem como é que vai ser ainda, né? Então, É um ciclo de 42 bem complicado, viu, gente? Mas vamos lá, vamos terminar o ciclo e trazer o Elixir para casa. Diz que a saga do herói termina assim, a saga do herói é a aventura de estar vivo. Sim.
Mas tem estamos tudo, lutando. Frater. Quando o mentor chegou para mim e me explicou da jornada, ali para mim foi muito representativo, entendeu? Eu acho que ele nem sabe, mas chegou um mentor e me explicou tudo sobre a jornada. Então aquilo para mim eu disse, não, agora é o momento. Eu tenho que entrar nesse ciclo, né? Bem interessante, Frater. Essas foram E as nada é suas por acaso, né? Nada é por acaso, Sora. Só comentar uma coisa Nessa vida rapidinho aqui. toda a gente percebe isso, que nada é por acaso. A Paula estava falando, né? Só fazer a propaganda dela, que a Paula, que estava falando agora há pouco, ela vai ser a próxima roda de mística da próxima semana. Olha um aí. tema bem bonito, o amor. Sim. E Ai, ela que lindo! se baseou em Jung para sua roda mística, um filósofo que eu não conheço ainda muito bem, Zimmer, e um dos meus filósofos favoritos também, filósofo apaixonado que eu sou, é Platão. Platão, acho que é essencial para todos nós aqui da Ordem, principalmente. Então, a próxima semana, possam prestigiar ela, que esse tema é maravilhoso. Bacana. E, Paula, deixa eu te dizer, eu entrei para a Ordem, só frequentei a loja, só fiz o meu primeiro grau, na verdade, 7 anos depois. Então, isso é Nossa, mais olha do que natural. o ciclo. Olha, o ciclo já veio também aí. Então, quer dizer, era o tempo certo. Ih, repetiu, ecoou. Vou ficar quieta, porque eu falo demais. Chegou o eco aqui, Sara. Oi, eu ouvi. Então, não se preocupe, não, é assim mesmo. Muito bom. Vamos lá, gente. Mais alguém quer participar? Fique à Vamos lá, vontade. trocando experiências aí, pessoal. Conhecimento, experiência. Um momento, né? Aquele momento assim que você sente que teve uma mudança, né? Nossa, eu tive tantas que se eu for falar aqui, eu não paro mais hoje. Conta só uma, Sora. Você sabe que quando eu vim para Curitiba, eu tive um contato com um mentor também. Quando você falou do mentor, e eu não era pesquisador das religiões de matriz africana, mas eu cuidava da minha avó com mal de Alzheimer. E eu tinha sido demitido na minha cidade, e o mercado é muito pequeno. E um amigo meu falou, vou levar você num lugar. E essa pessoa, desconhecido, que sentou na minha frente, num determinado momento, ele falou assim, é a senhora, né, que tá te deixando assim preso. Mas eu sei que ela não fala, mas eu vou falar umas coisas que ela queria te dizer para você. E aí ele falou coisas para mim que eu falei, não tem como ele ter inventado isso. Vou pesquisar sobre essa religião, que eu fui fazer uma pós em teologia das religiões de matriz africana, por causa dessa experiência. E por causa dessa experiência que eu tive, na semana seguinte eu estava aqui em Curitiba entregando currículo. Então, o meu medo acabou ali. Eu falei, chega, vou embora, vou ter que ir. Porque, no fundo, é o desejo da minha avó. Então, o mentor, ele realmente tem o mentor, né? Tem um mentor. Tem. Se De algum jeito, você perceber, sempre tem um mentor. Não precisa ser uma pessoa mais idosa, mas sempre alguém te dá uma mensagem. Exatamente. Você vai receber essa mensagem de alguma forma. De alguma forma. Por alguém, de alguma forma, você vai receber. Uhum. Que bom, Renan, que você está aqui. Sim, estou aqui graças a esse mentor, Sim. que foi um mentor espiritual nesse caso. Um frater lá de Fortaleza, eu sou iniciado em Fortaleza. O frater, ele era doutor em religiões africanas. Ele era padre, né? E se casou com a freira, que também se apaixonou lá na instituição. E era professor de história. E na época que eu estava em Fortaleza, ele estava indo ensinar na Universidade de Nova York, porque ele fez o doutorado dele em religiões africanas, né? É muito interessante. Nossa, a gente conversava muito tempo, porque ele foi a fundo, né? Foi até na África conhecer a religião a fundo, né? Para fazer o doutorado dele, e hoje ele está lá em Nova York.
ensinando eu religiões estabeleci africanas. Né? um diálogo sobre o preconceito religioso nas escolas, na verdade. No meu artigo de conclusão da minha pós. Mas o que me motivou a ir foi essa experiência. Porque quando eu vou numa missa, eu choro. Então eu nem vou em missa porque eu passo vergonha. Porque eu observo o rito, acho tão bonito, e 90% das vezes eu choro. Então eu sei que existe uma verdade lá porque me toca. E quando eu fui nessa religião de matriz africana, que foi no primeiro momento foi na Umbanda, depois eu conheci o Candomblé também, aconteceu essa experiência comigo e essa pessoa não me conhecia para me falar coisas da minha vida, assim, da minha casa. Eu falei, então existe uma verdade nessa religião. E aí que eu me interessei de entender. E depois eu acabei com a Rosa Cruz, entendendo que existe um universo invisível muito superior, um entrelaçamento, porque num determinado momento, que foi um escândalo, né? Foi falar da minha avó e ainda comecei a chorar, né? A mãe de santo parou e falou assim: você não está aqui por acaso, você está aqui porque foi um plano para você vir aqui. E você duvida, porque cuidar de um idoso com Alzheimer é muita pressão, acho que todo mundo sabe, né? Sim. Ela falou assim: eu sei que você chora quando cabeça no travesseiro para sua tia não escutar, porque era eu e minha tia que cuidava da minha avó. E aí aquilo ninguém sabia, e eu me senti muito exposto naquele momento. Daí eu falei, é espírito danado que me contaram meu segredo, mas foi aquilo você que mais precisava ouvir. Aquilo que mais validou do porquê que realmente aquilo não tinha sido por acaso, aquele momento que eu estava lá. Então, daí eu fui procurar para entender melhor o que era, como acontecia, e depois com a Rosa Cruz eu consegui entender de uma outra perspectiva, o que me ligou àquele lugar, naquele momento da minha vida. Muito bom, Frater. Senhora Sheila, tudo bom? Você quer compartilhar alguma coisa, senhora Sheila? Você está aí? Eu estava lembrando de uma experiência interessante que o Renan estava falando de entrelaçamentos e tal, que foi logo que eu cheguei em Curitiba, quando eu tinha cerca de 16 anos que eu vim estudar e tal, eu tinha uma amiga da família que ela me levou para dar uma volta de carro. E ela passou em frente à Ordem Rosa Cruz e falou assim: olha, aqui eu acho que é um lugar que tem tudo a ver com você. Ela falou assim, porque pelo que eu conversava com ela e tal, ela falou, um dia você tem que vir aqui visitar e tal. E ela não era Rosa Cruz, mas ela falou que eu tinha tudo a ver com o lugar. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça por anos e anos e anos. Daí, fiquei assim com isso na cabeça por uns 20 anos, né? Nossa. E nunca fui na ordem, mas eu ficava lembrando e logo que surgiu o Google e tal, eu fazia pesquisas da ordem e tal, e tinha muita vontade de conhecer, mas eu não tinha a coragem de chegar lá, sabe, e tal. Daí um dia eu pensei assim, se for para eu conhecer a ordem, eu vou conhecer alguém que é da ordem e daí eu vou ter esse contato para chegar lá e até para conversar sobre a ordem e tal. E isso aconteceu, e uma semana depois eu comecei uma pós em antropologia cultural e eu lembro certinho que eu sentei do lado do Rude Class, que todo mundo conhece na ordem. Só que na época eu não sabia quem ele era, não sabia nada, né? E daí eu estava conversando com um colega de antropologia, daí eu falei assim, mas o que você está pensando em fazer o trabalho e tal? Então, eu tenho muita curiosidade de saber mais sobre os Rosa Cruzes e tal. Daí ele falou assim, mas por que então você não fala com o Rude? Porque ele é Rosa Cruz e não sei o quê. E daí eu fui conversar com o Rude e foi assim que eu vim conhecer a ordem e tal, e me inscrevi.
E foi, assim, muito louco, porque eu falei assim, quando eu falei, eu vou conhecer alguém que é da ordem, tipo, uma semana depois eu sentei do lado de uma pessoa que é muito Rosa Cruz, né? Então, era para ser mesmo. E Jogou a foi bola bem pro legal, universo assim. Esse e foi, assim, devolveu com força. foi. Manifestou toda a vontade ali. Podia ter sido antes até, mas foi na hora certa, né? Foi, eu acho que foi na hora certa, porque apesar de ter tudo a ver comigo e tal, acho que antes eu era um pouco imatura ainda. Não sei se eu ia aproveitar tanto como... Eu acho que foi bem no momento que tinha que ser mesmo. Passou o teu deserto todo aí. Passou, foi pesado, hein, meu deserto. Faltou água no meu deserto. Não, mas agora também entrou com tudo, já é até oficial já. Floresta tropical agora. Agora tá biodiversidade. Perfeito. Temos ali, ó, tem o Everson. Quem mais que está aí com a câmera ligada, quer contribuir? Quem não está também? Só vão participar. A roda mística é para a gente trocar Walter a Leal. ideia. É o Frater Walter? O Walter está aí. Só para falar comigo, aconteceu a mesma coisa, viu? Só que eu cheguei a entrar no Rosa Cruz, só que eu meio que adormeci. Inconscientemente, eu parei de participar, assim, tipo, eu fui meio que aos poucos não conseguindo me concentrar, fazer tudo. E de repente hoje eu consegui voltar. Tipo, hoje que eu digo, 1, 2 anos, né, atrás, eu não sou, o pessoal fala, e me sinto até, eu entrei faz pouco tempo, né? Aí quando eu comecei a rever, eu pensei, não, vou ter que rever tudo, começar do zero, senão, né, não faz sentido. Aí eu vi que tinha muita coisa que no começo para mim parecia estranho. Eu olhava assim, pera, como assim? Hoje, tipo, faz todo sentido. E você vê que a ordem tem como eu falar, um sincronismo perfeito, né? As coisas acontecem de maneira certa, né? Você falando, eu lembrei disso. Tem uma sincronicidade, às vezes, uma coisa bem engraçada, né? É bem isso mesmo. Mas que legal que você está aí. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Não? Não, eu ia falar assim, né, comentar também com relação aos graus, né, porque eu também fui fazendo assim os graus, né, aos trancos e barrancos. Às vezes ficava um ano meio afastado, depois voltava. Mas o engraçado é que parece que você para as monografias, mas parece que na tua vida aqueles ensinamentos vão surgindo referente àquele grau que você tá, né? E é bem curioso isso, assim, né? E aí você passa para o próximo grau, parece que a vida também começa a mudar também aquilo que ela te traz, né? De conhecimento, de informação, de experiência, assim, né? É curioso, né? A gente também passa a perceber certas coisas que antes a gente também não percebia, né? E tudo no momento certo, assim. Eu tenho essa impressão também, que parece que para você conseguir focar e progredir para o próximo grau, você precisa viver alguma coisa que vai fechar aquele grau efetivamente para você. São ciclos também. Exatamente. Que senão você fica patinando e dispersa, porque parece que você tem... Que é o que fala lá na primeira monografia, né? Que você tem que viver o Rosa Cruz. Então, quando você está afastado do estudo, você não deixou de ser Rosa Cruz, você continua sendo Rosa Cruz. Você está atuando. Você não está estudando. Então, desculpa, Frater, por gentileza, pode... Não, pode falar, Renan, por favor. Era só a conclusão de que realmente existe uma relação entre a vivência e o estudo. Eu tenho essa impressão também. Tem bastante. Várias coisas já coincidiram também. Você está estudando aquilo e passar por um determinado experimento da vida que vai realmente concluir aquilo, né? E eu sou assim, eu acho que eu procuro estudar
como tem que ser e tal, mas tem épocas que dá uma travadinha, daí eu não forço também, sabe? Porque eu acho que não tem que ser uma coisa forçada, tem que ser uma coisa, né, que você está afim de fazer, né? Então, por isso que eu agora estou um pouquinho mais devagarzinho, até dei uma travadinha nos estudos, mas eu sempre voltando, né? O negócio é não parar. E é isso, acho que o Rosa Cruz, como o Frater falou, né, tem uma questão invisível, né, que a ciência mesmo não explica, a gente às vezes não consegue explicar, né, e você se abre mais para isso quando você é a Rosa Cruz, né, para essas energias mais ocultas, assim, né. Gente, o ambiente ali né, ali no Bacaxiri ali, né, o templo, eu era adolescente, eu me lembro que, né, que eu conheci a Rosa Cruz foi através de um livro, porque eu não lembro o nome do livro, mas o livro tinha a visão da Rosa Cruz em tudo, em todo sentido, mas era um livro, não era... E daí tinha até do sexo, qual que era a visão da Rosa Cruz, não sei, eu me lembro que eu peguei na biblioteca pública, não sei onde que eu peguei esse livro, e eu li assim, olha, abriu minha visão. E foi como a Sheila falou, daí logo depois também eu conheci, foi a minha primeira namorada fixa, que daí também foi minha primeira esposa. E daí o primeiro passeio nosso foi lá no Bacaxiri. Foi lá, foi o primeiro beijo, então algo ali marcou, tem muito marcado. Foi o primeiro beijo, o primeiro namoro e o primeiro casamento. Nossa, então é muito forte para mim ali. Muito legal, Frato. Seria isso, minha história. Até a ordem nos ciclos da vida aí tá forte aí. Todos nós, né? Todos nós. Com certeza. O que eu acho mais importante é que a gente tem que prestar atenção em cada iniciação, a gente diz sim. Então, a partir daí, nós somos responsáveis pelo momento a seguir. Então, se você não prossegue, é como nos trabalhos de Hércules, né? Você passa por determinadas dificuldades, você tem que voltar de novo. Então, eu dou uma importância assim, imensa a cada iniciação que eu fiz e disse sim para ela. Eu aceito, né? Então, isso a gente tem que levar muito a sério, muito a sério. É verdade. As iniciações são profundas e arrebatadoras. Tem muita gente que faz a iniciação, não percebe o quanto ela é profunda, né? Às vezes acha que é só uma encenação, não dá muita bola, mas ela marcou profundamente. Ela marca as camadas mais profundas do seu eu de uma forma que, por mais que alguns sejam incrédulos, eles saem modificados ali de dentro, né? Sim, é porque os oficiais estão representando os oficiais invisíveis, né? Arquétipos, então, os arquétipos. Então, e nós estamos ali em emoção, em físico e emocionalmente tocados, mas a gente tem que prestar muita atenção quando diz eu aceito, eu digo sim, né? Eu acho isso de uma responsabilidade muito grande. Para mim, eu acho. É mesmo. Pessoal. Não é brincadeira, não. Por isso que muita gente não se sente até preparado e acaba adiando iniciações, né? Deixa para depois, porque realmente você tem que se sentir apta, né? A um novo ciclo aí. Sim. Fala, Caio. Não, só para a gente está aproximando das 10 horas, não sei se a gente tem um encerramento oficial, né? Aí a gente pode ficar aqui conversando e tal, né? Só para dar uma oficializada, né? Que o pessoal às vezes o pessoal espera para sair, né? Já só a gente encerrar, né? Isso aí. Então, só fazendo aqui a propaganda novamente da próxima semana, a Paula Reis, que vai fazer sobre o amor. A roda. Roda mística sobre o amor.
E convido a todos às 8 horas, aqui novamente, nós todos juntos, aqui numa roda mística. E agradecer ao Renan por mais uma noite maravilhosa que nós estamos tendo, graças a ele, para poder passar tanta sabedoria aqui. Um pouco de sabedoria dele, para nós, faz muita diferença. Tanto que a gente conversou bastante hoje, né? Foi um tema que até aflorou, né, o pessoal. Então, agradeço muito a ele. E queria convidar para fazer a última prece o mestre da loja mesmo, Frater Paulo. É o maior aí, ó. Na hierarquia. A autoridade. Eita, É a nossa Frater. autoridade. Diminua a patente e aumente o salário, né? Então, eu queria pedir para vocês, para a gente fechar os olhos. Vamos fazer uma respiração profunda. Deus do nosso coração, Deus da nossa compreensão, nos ajuda nessa caminhada, nos ilumina o caminho. Seja o guia nesse grande desafio que é essa vida, passar por essa existência. Nos dá a força para enfrentar os problemas, a inteligência de solucioná-los, e que todos nós tenhamos a luz, a vida e o amor dentro de cada um de nós. Que sejamos luz para o mundo, sejamos a diferença, sejamos luz. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Assim seja, Frater. Assim seja. Boa noite, gente. Eu quero agradecer essa oportunidade pela presença de todos. Muito obrigado, todos que participaram, todos que foram ouvintes. Quero dizer para todos que foram ouvintes que, por favor, participem. É muito bom quando tem pessoas e dizer que sou muito grato, porque é um assunto que eu gosto muito e acho assim que cada um trouxe um aspecto ainda mais importante e complementar, e acho que esse é o espírito da nossa comunidade, que é Frater, assim que a nossa compartilhe seu comunidade se livro com a fortalece. gente. Compartilhe seu livro com a gente. Coloca o link aí da Amazon, alguma coisa. Não é um livro, é minha monografia. Trabalhos. É porque a Sora Paula falou, eu imaginei que fosse o seu livro. Não. Quem sabe eu escrever um livro, olha só. Joseph Campbell. É um sinal, hein, Frater? Pois é. Tem que virar um livro, hein, sua monografia. Estava pensando nisso aqui. Ficou excelente, Frater. Se compilar isso, não daria um bom livro. Muito obrigado. Boa noite a todos, gente. Eu agradeço. Obrigada, Frater. Obrigada a todos. Boa noite. Foi ótimo. Abraço. Bom ver todos aí. Muito Mais bom. profunda. Até a próxima terça. Sora Paula vai arrasar com o tema do amor, hein? Todos aqui na próxima terça. Bacana. Para poder acessar. Tchau, tchau. Vamos mandar pelos gente. Até mais, gente. Fiquem em paz. Paz profunda a todos. Paz profunda. Renan, se tiver publicado